Um método exclusivo que eu desenvolvi, que é um método que vai permitir você fazer cabelos incríveis, mesmo que o cabelo seja loiro e tenha progressivo. Eu vou te ensinar como fazer essas duas químicas da forma mais segura possível e trazendo o melhor resultado possível. Loiros progressivas, um método exclusivo que eu desenvolvi, que é um método que vai permitir você fazer cabelos incríveis, mesmo que o cabelo seja loiro e tenha progressivo. Eu vou te ensinar como fazer essas duas químicas da forma mais segura possível e trazendo o melhor resultado possível, tá bom? Através de estudo de muitos anos e pesquisas e testes, eu desenvolvi cada uma das minhas técnicas, os meus métodos, e agora chegou a fase da minha carreira de passar isso para frente, passar isso para profissionais que querem realmente evoluir, querem saber a verdade e querem fazer um trabalho excelente. Então, esse é o meu objetivo, essa é a minha missão aqui com vocês, fazer com que vocês melhorem de forma considerável o trabalho de vocês. Olha só, o que nós vamos ver hoje? Papel e caneta na mão, foco na aula. E agora eu quero saber de vocês, qual é o ativo alisante que você usa? Quem usa alisante de carbocisteína, saiba que carbocisteína não alisa. A carbocisteína é simplesmente um aminoácido, tá? Muito bom para o cabelo, legal, tem uma bioafinidade muito boa com o cabelo, só que a carbocisteína não alisa. Então, se a sua escova, se a sua progressiva é de carbocisteína, saiba que este não é o ativo alisante. Você precisa procurar qual é o ativo alisante do seu produto para você saber exatamente o que é que você está usando, tá? Mas, olha só, a imensa maioria das progressivas, tá? Eu falo progressiva mesmo, utilizam algum tipo de aldeído como ativo alisante, tá? Lembrando que o formol é um aldeído e nós vamos ver também alguns outros aldeídos aqui. E, em geral, as progressivas são muito parecidas em nível de agressão e alisamento. Então, qual que é melhor, Felipe? Qual que é melhor? Olha só, você precisa de um produto bem equilibrado quimicamente e você precisa ter uma marca confiável. Mas basicamente é a mesma coisa que você pegar, por exemplo, um alisamento de tioglicolato de amônia. Todas as marcas, o princípio é o mesmo, né? Você tem uma marca um pouco mais forte, uma marca um pouco mais fraca, mas no geral a ação desses ativos é a mesma, tá? Tanto em nível de agressão quanto em nível de alisamento. Vamos falar como é que então na prática nós vamos resolver toda essa problemática de loiros. Vamos que vamos. Gente, método Lisos é um método secreto que eu criei, que eu uso faz muito tempo aqui no salão. Funciona. Isso aqui é imperdível e vocês não vão ver em lugar nenhum. O que é o L, tá, gente? O L é a limpeza de resíduos. O que são esses resíduos, Felipe? Quem me acompanha há algum tempo vai me ouvir repetir, acho que pela 50ª vez. Pessoal, resíduos metálicos e halogênios. De onde vem isso? Do chuveiro, aquecimento solar ou a gás que usa encanamento metálico. Do cloro, o cloro é um resíduo halogênio. O calcário é um resíduo halogênio. Então são resíduos que estão geralmente na água em que a nossa cliente lava o cabelo, ou até mesmo você lava o cabelo nesse tipo de água, que está impregnado de resíduos metálicos e halogênios. O que acontece? Esses resíduos são resíduos que oxidam, né? O que oxida? Entra em contato com o oxigênio e reagem ao oxigênio, se transformando numa outra substância. Tá? E o que acontece quando esse resíduo metálico entra no cabelo? Olha só essa figura aqui em cima de mim. Ó. Essa é a representação, é um desenho que inclusive está no meu livro, A Verdade sobre o Seu Cabelo, que é um esquema que mostra como que o resíduo metálico e halogênio reage com o fio de cabelo. E olha só, na imagem aqui, ó, nessa primeira imagem em que não tem os espinhozinhos, você vê umas bolinhas ali. Esse é o resíduo metálico, que ele é super pequeno, tem um peso molecular bem baixo e consegue penetrar no fio, penetrar e sair à vontade. Então, quando você lava o cabelo, quando a nossa cliente lava o cabelo, nessa água que tem esse tipo de resíduo, esse resíduo fica ali preso no cabelo. O que acontece? Em contato com o oxigênio do ar, com as químicas de coloração, ele oxida, se expande e destrói a fibra do cabelo. E o que acontece? Isso aqui, gente, é a representação do resíduo metálico e halogênio sem o uso de química. Isso aqui é o que acontece com o cabelo geralmente. Então o cabelo está lá, recebeu essa água com resíduo e o cabelo vai piorando, piorando, piorando
pela oxidação do oxigênio do ar mesmo. Você já deve ter pegado algum tipo de cliente, ou já deve ter visto algum caso desses, em que a pessoa usa a melhor máscara do mundo, sei lá, usa Kerastase, usa Sebastian, usa System Professional, usa, sei lá, qualquer marca, a melhor marca que você conhece de reconstrução e tudo, e o cabelo não responde. Ou se não, aquela cliente que tem uma parte aqui em cima, ó, que você já usou até preto, e o cabelo não pega tinta. Ou até mesmo aqueles cabelos que qualquer cor que você coloca fica preto. Tudo isso são sintomas de um cabelo que tem resíduo metálico halogênio. Ou ainda aqueles cabelos em que você faz o loiro e que o cabelo quebra antes mesmo de conseguir clarear o tanto que deveria. Se você já passou por alguma dessas coisas, provavelmente você já pegou um cabelo com resíduo metálico halogênio. Ou ainda um caso extremo, quando você faz as mechas e a mecha esquenta e começa a sair fumaça. Teve uma vez que eu estava dando uma aula e teve uma cabeleireira que falou isso daí, que já aconteceu com ela, que já esquentou e saiu fumaça. Isso é o porquê? Por causa desse resíduo metálico e halogênio. E aí, o que nós temos que fazer para conseguir tirar esse resíduo? Porque aí, o primeiro passo, quando a gente pega um cabelo que quer ficar liso e loiro, nós temos que fazer a retirada do resíduo. Então, se a química já é tão violenta, como a gente viu com o Dr. Henrico, se ela é tão violenta na hora que encosta no cabelo ali, tanto o descolorante, principalmente o alisamento, quebra essas pontes de sulfeto, quebra essas ligações de sulfeto para poder fazer o alisamento do cabelo, e a amônia também vai ter uma agressividade, né, uma abrasividade muito grande no cabelo. Imagina essas químicas tendo seu poder de destruição elevado à 10ª potência. É isso que o resíduo metálico e halogênio faz. E o que nós temos que fazer? Nós temos que tirar esse resíduo metálico e halogênio através do detox quelante. Esse aqui é o passo a passo para você remover os resíduos de metais e halogênios do cabelo da sua cliente. É um passo a passo específico para tirar resíduo. Então, chegou a sua cliente, percebeu que ela tem resíduo, ou sei lá, você está em dúvida, não sei se tem resíduo ou não. Faz o detox quelante. Chegou a cliente, vai fazer um trabalho de química que vai exigir bastante tempo, ou se não uma química em cima de outra química, retoque que seja, a cor está esquisita, você não tá... Faz aqui o detox quelante, tá? Se você já viu cabelo esverdeado, cabelo que chumba muito fácil, provavelmente esse cabelo tem resíduo metálico e halogênio. Então, esse processo do detox quelante, que tem aqui esse infográfico sensacional, passo a passo para você fazer a retirada desses resíduos, vai te ajudar não só na questão de fazer lisos loiros, como também de fazer qualquer tipo de loiro ou qualquer química que você quiser. Então, o primeiro passo é fazer a limpeza dos resíduos através do detox quelante. Só de tirar esse resíduo, gente, você já eliminou 80% dos problemas que você poderia ter com o seu loiro ou com a sua progressiva, tá? Então, você vai lavar os cabelos com shampoo de limpeza profunda, e aí eu já expliquei, se o cabelo estiver muito danificado, você vai lavar com um shampoo normal, pode ser até um shampoo de reconstrução, não tem problema. Aí o segundo, você vai aplicar 100 ml do vinagre no cabelo molhado, tá? Só vai dar uma tirada do excesso com a mão, não precisa passar toalha. E aí você vai pentear delicadamente com um pente de cerdas largas. E quanto mais o vinagre, gente, vai deixar o cabelo bem rígido, tá? Mas quanto mais você conseguir pentear o cabelo, mais o vinagre vai se espalhar e mais ele vai tirar o resíduo dali, tá? Inclusive, você pode colocar um pote embaixo do cabelo na hora que você estiver tirando o vinagre, penteando o vinagre, etc. Porque provavelmente essa água, se o cabelo tiver bastante resíduo metálico halogênio, a água do vinagre vai sair colorida. E aí vocês vão postar, tá? Vocês vão postar nas redes sociais com a hashtag. Coloca a hashtag pessoal aí, Bia, DetoxQuelanteFR, que é essa hashtag que vocês vão usar para eu poder acompanhar o trabalho de vocês. Tá? Coloca aí nos grupos, em todo lugar. Depois vamos lavar novamente os cabelos com shampoo de limpeza profunda, ou no caso de cabelos muito danificados, vamos usar um shampoo normal. Vamos aplicar o acidificante em abundância no cabelo úmido, né? Que é qualquer produto com pH 3,5 ou menor. E aí, e aqui tem até o desenhozinho do pH da pH Balancer da Capro. E por último, vamos enxaguar bastante e aplicar o condicionador ou máscara, tá? Vamos em frente, gente. Olha aí, ó, deixei aí a hashtag para você colocar sempre que você conseguir coletar essa água do vinagre aí colorida. E aí eu vou dar uma olhada como que tá indo aí essa questão dos resíduos metálicos e halogênios. Beleza, e aí?
Aí fizemos a retirada dos resíduos. Qual o próximo passo? Passo I, de infusão de ativos tratantes. O que é isso? Nós vamos colocar ativos de tratamento em vários momentos em que a gente vai fazer. Então, o cliente chegou, quer ficar loira e lisa. Tem o cabelo crespo e moreno, quer ficar loira e lisa. Então, nós vamos fazer primeiro a limpeza de resíduos, retirando os resíduos metálicos e halogênios, e aí vamos passar para o I, infusão de ativos tratantes. O que vai fazer essa infusão de ativos tratantes? A gente vai recuperar e proteger os fios, tá? Sempre temos que fazer a avaliação do cabelo antes da química. Então, gente, quando a gente fizer a limpeza de resíduos, nós vamos reavaliar esse cabelo, tá? Por quê? Porque o resíduo metálico e halogênio pode mascarar muitas coisas que esse cabelo pode ter. Ele pode ter uma química ali que está mascarada pelo resíduo, ou ele pode estar muito melhor do que a gente pensou que ele estava, porque o resíduo metálico e halogênio deixa o cabelo mais poroso, mais opaco, com um visual mais quebradiço. De repente, só com a limpeza desses resíduos, esse cabelo já cria uma nova vida, tá? E vamos classificá-lo. Como eu disse para vocês, eu tenho a classificação FR de erosão capilar, onde eu classifico os cabelos em grau de erosão, tá? De 1 a 5. E aí você vai fazer essa classificação. Essa classificação eu passo para os meus alunos. Se você quiser ser um aluno meu, será muito bem-vindo. E a gente explora bem a fundo essa questão de saúde capilar com loiro e é muito bacana. E vamos ver, ó, fizemos lá a avaliação, fizemos a classificação desse cabelo, se ele está muito danificado, pouco danificado, enfim. O que nós vamos fazer? Se o cabelo estiver danificado e a gente achar que esse cabelo não está pronto para passar por duas químicas agressivas como são progressiva e descoloração, nós vamos fazer uma reconstrução antes do processo, tá bom? Antes do processo. Pô, Felipe, você está me dizendo que nós vamos ter que fazer um tratamento para tirar resíduo e depois outro tratamento de reconstrução do cabelo antes de fazer? Sim, senhores, estou dizendo exatamente isso. Se você quer ter cabelo saudável e bonito, você tem que parar de querer remontar cabelo quebrado. Gente, cabelo quebrou já era, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. O que tem como fazer? Antes dele quebrar. E o que a gente faz antes dele quebrar? Previne. Quem me conhece há algum tempo já sabe que o meu lema é prevenção. Se você previne problema, você não tem problema para resolver depois. Tá? Você tem que prevenir os problemas. Ah, pô, mas isso, não sei o quê, eu quero fazer a química logo. Ou senão, a cliente não quer pagar. Ah, não sei o quê. Gente, a partir do momento que você começar a fazer isso, que você der o speech para a tua cliente, ou seja, que você disser para ela por que você está fazendo, como que você vai fazer, por que o cabelo dela vai ficar loiro e liso e com saúde, e você conseguir entregar essa promessa, acabou, sabe? Pega modelo, pega 2 modelos para fazer isso daí. Então, se você não tem material para divulgar, faz isso. Mas, vamos prevenir. Temos que prevenir. Desse jeito você vai conseguir entregar um cabelo muito melhor. Geralmente as pessoas vendem já esse tipo de química e já vendem os tratamentos depois. Por que não trazer 1 ou 2 tratamentos do depois para fazer antes? Eu sei que a ansiedade, tanto de nós profissionais quanto da nossa cliente, é grande. A ansiedade é grande de ter o cabelo loiro logo, de ter o cabelo liso logo, de ter tudo logo. Mas, gente, nós temos que ter consciência de que para ter saúde nós precisamos prevenir. Entendeu? Não adianta o cara beber a vida inteira, por exemplo, que nem um maluco, destilado e não sei o quê, chegar lá com 50 anos, ter uma cirrose e querer curar a cirrose. É a mesma coisa. Não adianta a gente judiar para depois querer arrumar. Vamos proteger. Vamos fazer prevenção. Então o cabelo está danificado, nós vamos fazer uma reconstrução antes do processo. Quantas reconstruções antes do processo, Felipe? Até que o cabelo não esteja mais tão danificado, até que ele crie condições para receber essas químicas, tá? Quando você fizer a limpeza de resíduos e uma reconstrução num cabelo muito danificado, você vai ver que essa reconstrução ela vai ter um efeito muito maior de qualquer reconstrução que você tenha feito nesse cabelo. Por quê? Porque o resíduo metálico e halogênio não estava deixando o cabelo reagir bem, tá? Então, você vai pegar e vai fazer a reconstrução desse processo. Cabelos de qualquer condição. Então, cabelo natural. Não tinha resíduo, mesmo assim você fez a retirada do resíduo, fez a limpeza, fez o detox quelante, não saiu nada, tá beleza, o cabelo tá sensacional, brilhante, esvoaçante. Posso mandar ver na química?
Pode, mas vai ter que fazer o quê? Proteção da fibra. Você vai colocar um protetor nessa fibra. O que é protetor? Protetor é qualquer máscara ou concentrado de queratina que você vai colocar no cabelo antes de fazer a química. Tá bom? Cara, a cada 3 clientes que a gente perde, sabe o que vai acontecer? Quando a gente falar sério com a nossa cliente e ela for em outro lugar e fizer e quebrarem o cabelo dela, ela vai voltar para você. Por quê? Porque você prometeu saúde para ela. Aí você vai ter que recuperar o cabelo dela, obviamente, a gente vai fazer a recuperação do cabelo dela, e aí quando nós formos fazer a química do jeito certo, através do método liso, e ela tiver o cabelo dela saudável do jeito que ela quer, acabou, essa cliente nunca mais vai embora, vai trazer a família, vai trazer as amigas e o caramba. Demora um pouquinho mais, mas funciona demais. Vamos passar agora para o S. Olha só, passamos pelo L, limpeza de resíduos, pelo I, que é a infusão de tratamentos, e agora chegamos no S. Síntese de química e tratamento. Tiramos os resíduos, colocamos proteção e fizemos a defesa do cabelo. Agora é a hora de fazermos a síntese, a junção de química e tratamento. É isso mesmo. Ninguém que eu conheça faz esse tipo de coisa, e isso é o que vai dar um resultado absurdo para os cabelos que você fizer. Qual a melhor queratina? A Tânia está me perguntando. Olha só, um tempo atrás, Tânia, a queratina mais concentrada que tinha no mercado, o produto com maior concentração de queratina do mercado brasileiro, era o Deep Reconstrutor da Capro. Esse era o que tinha a maior quantidade de queratina, tá? Mas não precisa ser ele, não. Se for um bom reconstrutor, manda ver que você vai ter resultados sensacionais, tá bom? Precisa ser uma empresa séria, precisa ser uma empresa séria, tá? Não pode ser muito barato, viu, gente? Cuidado com produto muito barato. Não estou falando para você usar o mais caro do mundo, mas cuidado com produtos excessivamente baratos. Geralmente eles não têm tecnologia suficiente para te atender. Você é um profissional e precisa usar linhas profissionais. Beleza? Vi, você é a minha aluna lá do Master Color Blonde. Lá você tem uma lista dos protetores que eu uso, viu? Se você quiser dar um pulinho lá depois da aula, tá lá. Só acessar o curso que você vai ver lá no módulo 3. Beleza? E, enfim, mas você pode usar qualquer máscara de tratamento que não tenha derivado de petróleo e que tenha altas concentrações de queratina. Vamos lá. S, síntese de química e tratamento. O que é essa síntese, gente? Nós vamos fazer, depois de tirar resíduo, proteger o cabelo, fazer a infusão, né? Fazer a preparação desse cabelo com infusão de ativos tratantes, ou seja, vamos fazer o pré-tratamento, vamos colocar tratamento para proteger esse cabelo. Chegou a hora de síntese de tratamento, de química e tratamento, que é o tratamento junto com a química. Cada química que a gente for fazer, um tratamento nós vamos colocar junto, tá bom? Pegou o potinho lá, né? A gente vai pegar lá o bastão, lá o pote da nossa progressiva, colocar no pote e vamos adicionar um concentrado de nutrição. Por que de nutrição? Que a gente precisa de um trabalho com bastante lipídio, tá? E geralmente os produtos de nutrição hoje em dia têm um pouco de queratina também, tá bom? Então, para não ter aquele ressecamento excessivo e para conseguir fazer com que o cabelo reaja legal à progressiva, a gente vai colocar um concentrado de nutrição. Salvo se o cabelo estiver muito danificado, nós vamos colocar um concentrado de reconstrução, tá bom? E vamos usar o protetor térmico durante a escova, tá? Então, passamos o produto, deixamos o tempo de pausa, enxaguamos, não importa, cada progressiva de um jeito. A hora que for fazer a escova, você vai meter bala no protetor térmico na escova, tá? Então nós vamos ter aí a síntese da química com o tratamento o tempo todo durante a progressiva, tá bom? Vamos colocar um concentrado de nutrição misturado com a sua progressiva. Eu sei que nenhum fabricante fala para fazer isso, que não precisa fazer isso, enfim, mas faça que funcione. Estou te passando aqui um método exclusivo que eu desenvolvi, você não vai ver em lugar nenhum, ninguém vai te falar isso, tá? E você vai ter resultados muito acima dos seus concorrentes, resultados muito melhores do que você tem hoje. Tenho certeza absoluta, porque eu fiz muito teste, eu estudei muito sobre isso. Beleza? Então na progressiva vamos usar um concentrado de nutrição junto com o produto alisante e vamos usar protetor térmico
antes da escova, né? Durante a escova ali e durante a chapa. E no clareamento nós vamos usar um protocolo de proteção, prevenção e reposição de ativos tratantes durante as luzes. E vamos usar o Plex, tá bom? O HLP, que está aí no clareamento, é o Hair Lock Protocol. É um protocolo que eu desenvolvi de proteção, prevenção e reposição de queratina, né? Reconstrução. É um protocolo que eu desenvolvi que eu passo somente para os meus alunos, mas você tem que saber que você precisa, durante o clareamento, fazer a proteção desse cabelo também, usar um Plex, beleza? E é isso. Use produtos Plex. E cuidado, nenhum produto, nem na parte do I, da infusão de substâncias tratantes, da infusão de ativos tratantes, e nem no S, de síntese de química e tratamento, nenhum desses dois nós podemos usar derivados de petróleo. Anota aí, derivado de petróleo: petrolatum, óleo mineral, silicones em geral, qualquer tipo de derivado de petróleo não pode. Os principais são esses: petrolatum, óleo mineral e silicones em geral. Se o teu produto tiver uma dessas substâncias ou qualquer outro derivado de petróleo, você não pode usar ele nem como protetor, nem como concentrado na progressiva, nem como proteção ou prevenção, nem como nada, tá? Por quê? Porque eles vão ter uma ação de desaceleração do clareamento, fazendo com que o cabelo não clareie e você tenha que deixar mais tempo, agredindo mais ainda o cabelo. Se o teu produto de proteção não tem derivado do petróleo, pode usar, que ele não vai influenciar no clareamento e nem no alisamento. Beleza? A queratina matizadora também é boa, Lúcia? Olha só, não gosto de produtos que têm duas ações que não tem nada a ver uma com a outra, tá? O primeiro produto desses, tipo 2 em 1, foi o Enê. Acho que quem vai lembrar disso é só quem tem mais de 40 ou 50 anos de idade, mas como eu venho de uma família, eu conheço. Que é aqueles produtos Tingializa, tá? Que há um tempo atrás tinha concentração, com altas concentrações de chumbo, que faz muito mal tanto para cliente quanto para profissional, são uns absurdos. Tudo que é 2 em 1, vamos desconfiar, tá? Vamos desconfiar. Então, queratina matizadora. É o que eu costumo falar do pato, tá? A história do pato é uma história muito interessante para explicar essa questão do 2 em 1 aqui. Queratina que matiza, máscara que matiza, coisa que matiza e faz outra coisa. Gente, olha só. A gente tem no mundo animal inúmeros animais. Os animais que melhor andam, que melhor correm, os que melhor nadam, os que melhor voam. E nós temos o pato. O pato, ele anda, ele nada e ele voa. Só que ele anda mal, nada mal e voa mal. Tá? Então tudo que junta um monte de coisa, faz um pouco de tudo, é um pouquinho de tudo. Então ele geralmente costuma ser bem ruim em cada uma das coisas. Tá? Então, quer matizar e quer queratina, usa queratina, depois usa um matizador, depois usa um tonalizante, tá bom? Vamos usar separadas as coisas. Eu sei que facilita e tal, mas nós somos profissionais. Essas soluções 2 em 1 são soluções para clientes finais, tá? Eu sei que tem muito produto profissional que tem esse tipo de 2 em 1, eu não gosto. Enê Alise, é dele mesmo que eu tô falando, do Enê Alise Tinge. Deus me livre, gente, isso daí intoxicou tanto cabeleireiro nessa época que vocês não fazem ideia, tinha chumbo, era terrível. Rose, então os finalizadores 5 em 1 é complicado usar? Então, Rose, finalizadores 5 em 1, tem o 10 em 1, né? A gente tinha um aqui que era 10 em 1. Não são nada em 1, nada, eles são finalizadores só. Aquilo lá é só marketing, tá? É finalizador e pronto. São finalizadores com muitas substâncias e tal. E são patos também. Como eu disse, são bem patos. Beleza, galera? Então, passamos do passo S para o passo O. Então, fizemos a limpeza de resíduos, fizemos a infusão de ativos tratantes, fizemos a síntese de química e tratamento. Agora é a hora da ordem correta das químicas. Ela perguntou sobre lavar o cabelo com água destilada. É perigoso. Perigoso porque a água destilada ela tem uma ação desidratante, tá? Tanto que a gente não pode beber água destilada
por alguns motivos, porque ela desidrata, por incrível que pareça. Como ela é água pura, existe uma série de questões químicas. Infelizmente, o doutor Henrique não está aqui para nos explicar melhor isso aí, mas por causa de pressão osmótica, da falta de sais ali nessa água, etc., você não pode usar a água destilada, tá? Você pode usar água mineral. Porque foi ela que perguntou sobre usar a Água de mina? Não, você pode usar água mineral dessas que você compra, por exemplo, galão de 20 litros, sabe? No Brasil, gente, é mais difícil, assim, a não ser... Acho que Minas Gerais e Goiás tem vários pontos em que tem bastante calcário, tá? Tirando isso, aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, a gente tem um lençol freático muito grande, que pega uma grande região aqui do interior de São Paulo e que não tem calcário. Só em alguns pontos. Tem a região mais para o norte do país também, norte e nordeste, que também não tem calcário. E a gente sempre tem a opção de filtro de chuveiro, filtro de água. O filtro consegue filtrar uma grande parcela desses resíduos, tanto os metálicos quanto os halogênios, tá? Inclusive, quando você vê que a tua cliente tem resíduo metálico e halogênio, fale para ela colocar um filtro no chuveiro dela, que aí ela vai ter um benefício muito grande com isso, tá? Mas não usa água destilada, não. Melhor não. Então vamos que vamos, gente. Então vamos lá. Letra O, do Lisos. Ordem correta das químicas, tá? Então, com a ordem correta, nós vamos ter o liso, mais a cor linda e duradoura. Precisa seguir essa ordem. E a ordem é simples. Primeiro a progressiva, depois a cor. E que venham as perguntas e contestações. Nós vamos usar primeiro a progressiva e depois a cor. Primeiro nós vamos fazer a progressiva e depois a cor, por vários motivos que eu vou explicar agora. Se ainda ficar alguma dúvida, prepara aí o tecladinho, prepara o dedinho no celular para escrever a sua dúvida. Progressiva primeiro e depois a cor, tá? Por quê? E a gente sempre tem que perguntar por quê, gente. A química da cor, ela é muito mais estável. A gente sabe como ela funciona, a gente sabe para onde ela vai, a gente sabe o que acontece quando a gente bota a cor no cabelo. A gente tanto sabe que a gente pode usar a mesma fórmula numa cliente por décadas. Por décadas. E a cor vai ser sempre a mesma. Agora, eu já enfrentei muitos problemas de progressiva, que um lote alisava menos do que outro, que um lote tinha o cheiro mais do que o outro, que um lote destruía mais do que o outro. Então, além disso, não é uma química tão estável quanto a química de cor, né? A gente tem aí, acho que mais de 100 anos de coloração, e a progressiva é um negócio que surgiu faz 10 ou 15, né? Então é uma química mais nova e que é uma química menos estável, tá? Os produtos são menos estáveis. Então, nós podemos controlar a reação da cor, mas a da progressiva, gente, você já disse com certeza para uma pessoa que uma progressiva ia deixar o cabelo dela liso? Se você faz isso, não faça isso, porque de repente pode ser que ela não alise um cabelo. Ou que com certeza não vai quebrar, não faça isso, porque é uma química que pode ser muito imprevisível. Tá bom? Outra coisa, a cor interfere menos na progressiva do que o inverso. Ou seja, quando você faz a progressiva primeiro e depois a cor ela tem uma influência X na progressiva. Eu sei que algumas pessoas vão falar, mas eu vou descolorir o cabelo com progressiva, não vai tirar a progressiva? Ô, gente, vocês acabaram de ouvir o Dr. Henrique falando que a química de alisamento, inclusive a progressiva, mexe direto na ponte estrutural do fio, mexe na estrutura do fio, certo? Então, não tem como a cor interferir muito na progressiva. Pode interferir um pouco, química sobre química, pode deixar o cabelo mais inflado, mais inchado, mais ressecado, pode quebrar, etc. Mas é tudo isso que nós estamos prevenindo aqui com o método lisos. Mas ela vai interferir muito pouco no resultado liso da progressiva, tá? Ao passo que o inverso, se a gente faz o loiro primeiro e depois vem com a progressiva, o que acontece? Esse aí vocês estão careca de saber, senão vocês não estavam me assistindo aqui. O cabelo vai ficar alaranjado, vai ficar amarelo. Se o cabelo for só colorido, ele já vai ter um desbotamento absurdo, tá? E aí nós vamos evitar isso como? Fazendo a proteção, fazendo a infusão, né? Fazendo a síntese, fazendo tudo isso que a gente já viu aqui, tá bom? E o pH da progressiva muitas vezes ajuda a preparar o cabelo para o clareamento. Tá? Apesar de ser uma química, é uma química ácida. Então, é um pH
que tem mais afinidade com o cabelo do que o pH do descolorante. Então, por quê? Primeiro, a gente não sabe exatamente como o cabelo vai reagir à progressiva, principalmente se é a primeira vez que nós estamos fazendo essa progressiva. A cor influencia muito pouco no resultado, muito pouco na progressiva já pronta, do que a progressiva na cor já pronta. Então, e o pH da progressiva é favorável para a gente fazer ele antes da descoloração. Então, vamos fazer primeiro a progressiva. Primeiro vamos deixar liso, depois vamos deixar loiro. Tá bom? Lilo, liso e loiro. Liso e loiro. Lilo, primeiro progressiva, segundo cor. Ok? Isso vale também para coloração. Primeiro progressiva, depois cor. Beleza? Porque o que acontece, gente? Olha só, que engraçado. Eu não queria falar isso para não confundir a cabeça de todo mundo. Mas já que surgiu essa questão, eu vou falar. Quando a gente faz descoloração, a gente usa um ativo muito próximo do tioglicolato de amônia, que é um produto usado tanto para alisar quanto para enrolar cabelos, a famosa permanente dos anos 60, 70 e 80 principalmente. Então, o que acontece? A descoloração, não sei se vocês percebem isso, mas a descoloração ela tem um certo poder de alisamento e tem também um certo poder de enrolamento, tá? De permanente mesmo. Então, quando você pega, enrola o cabelo dentro do papel, por exemplo, com o descolorante, ele vai tender a ficar um pouquinho nesta forma, né? Quando você coloca ali e não faz escova, por exemplo, o cabelo pode tender a voltar. Por quê? Porque, apesar de bem menos, tá, do que alisante, do que progressiva, o descolorante também tem uma ação na ponte de sulfeto do cabelo. Então, ele também vai quebrar pontes ali. E se você não faz uma escova depois das luzes, por exemplo, e o cabelo seca meio ondulado, né? Porque o cabelo que é ondulado, cacheado, ele vai sempre tender a voltar pro normal dele, tá? Do mesmo jeito que o cabelo liso, quando faz permanente, tende a voltar. Ele tem essa tendência, mas ele acaba não tendo força para voltar, porque o alisamento é muito mais forte. Mas quando você joga uma outra substância que quebra de novo algumas pontes de sulfeto, pode acontecer do cabelo dar uma leve voltadinha, tá? Basta você fazer a escova da sua cliente no dia que você fizer a cor. Como você vai fazer primeiro a progressiva, depois a cor, muita gente fala, mas não precisa fazer escova. É legal fazer, por causa disso. E o que mais dá problema quando você faz a cor depois da progressiva é quando a gente danifica o cabelo. Que aí danifica, o cabelo fica sem forma, ele adquire a forma que você quiser, né? Assim, ele pode ficar muito elástico, ele pode frisar muito, e aí isso realmente tende a mudar a textura dele, não necessariamente a forma, tá? Ele não vai conseguir mudar a forma, mas a textura pode mudar mesmo. Mas é a melhor coisa a se fazer é isso. E se você fizer o passo a passo do método lisos, não vai ter mudança de textura. Não desse jeito a ponto de você achar que a progressiva voltou, tá? Fui claro, gente? Maravilha, vamos ao S. E aí aqui a brincadeirinha com o Mowgli, porque o último S é somente o necessário. E para quem já assistiu esse filme aí, ó, esse filme antigão do Mowgli, sabe que o... Como é que chamava o urso mesmo, Bia? Balu. O urso Balu cantava a música Somente o Necessário, eu uso somente o necessário. E é disso que eu quero falar com vocês. Então, olha só, recapitulando. Falamos de limpeza de resíduos, falamos de infusão de tratamentos, falamos de síntese entre tratamento e química, falamos de ordem das químicas e agora chegamos ao somente o necessário, que é, na verdade, um resumo do que fazer e como fazer, ok? Vamos lá. Primeiro, shampoo de preparação da progressiva. Primeiro que nem sempre nós vamos, se o cabelo estiver danificado, primeiro que nós vamos ver se o cabelo consegue passar pela química de alisamento, de progressiva. Se conseguir e o cabelo estiver ressecado, danificado, se for uma química que vai ser delicada de se fazer, a gente não precisa usar shampoo de limpeza profunda, não precisa, a gente pode usar um shampoo menos agressivo, um shampoo de reconstrução que seja, e podemos fazer a progressiva. Por quê? Porque o cabelo já está poroso, a gente não precisa
de dilatação de cutícula no cabelo que já está com a cutícula dilatada. Ou que de repente perdeu camadas de cutícula. Tá? Nós temos que ter critério. Não é só porque o fabricante mandou. Tem que usar o shampoo de... Eu lembro, gente, que tinha uma progressiva que a gente fazia aqui que tinha que deixar 20 minutos o shampoo de limpeza profunda. Galera, deixa o tempo mínimo de pausa possível, tá? Não precisa deixar tudo isso de pausa. Não precisa deixar 20 minutos o shampoo anti-resíduo, tá? Não precisa. Você vai lavar, se tiver que deixar um tempinho, se o fabricante pedir para deixar um tempo esse shampoo, você vai deixar um tempo ali de 5 minutos, no máximo já tá ótimo. E bala, beleza? Outra coisa, protetor térmico na escova. Nós vamos usar antes de escovar e antes de chapar. Então nós vamos usar para fazer escova, fez a escova, o cabelo está seco, vamos começar a chapa, vamos passar de novo o protetor. Tá? É na chapa o principal problema de amarelamento do cabelo. Então nós vamos meter bala ali. Uma coisa que muita gente vai falar, mas se eu passar só isso aí, só esse tanto de vezes aí, eu não vou conseguir alisar o cabelo. Vai. Eu já fiz inúmeras progressivas. Nunca passei a chapa mais do que 3 vezes em cada mecha. E sempre tive resultados perfeitos. Tá? Não precisa passar mais do que 3 vezes a chapa. Eu coloquei aí no máximo entre 3 a 6 passadas, porque dependendo da técnica que você usa para passar a chapa, pode ser que precise de 6 passadas, que vai equivaler às 3 passadas que eu faço, tá? Mas, a priori, nós vamos tentar passar no máximo 3 vezes a chapa, já é suficiente, tá bom? Como que é essa passada de chapa, gente? Essa passada de chapa, ela pode ser devagar, nunca parando, nunca para a chapa no meio do cabelo, tem que ser devagar, por quê? Porque aí a gente consegue aproveitar a temperatura da chapa. É melhor você passar 3 vezes devagar do que 12 vezes assim. Né? Eu já vi muito vídeo que a pessoa pega a chapa, dá uma chapa pra mim, Bia. Tá, vai demorar um pouquinho. Mas sabe que a pessoa fica puxando o cabelo assim 20 vezes? Tipo, cada vez que você fecha a chapa ali, uma atrás da outra, você chega numa temperatura muito mais alta do que você passar uma vez devagar, tá? Então não precisa ficar tcheca, para o pessoal ficar fazendo. Não precisa disso. Você pegar e passar ali na raiz. Pegou na raiz, fechou, trouxe. Voltou, raiz, fechou, trouxe. Faz devagar, faz tranquilo. Não precisa ficar chapeando o cabelo desse jeito. Você processa mais o cabelo, você agride mais o cabelo. Você passa um tanto de vezes que é completamente desnecessário para você conseguir fazer o alisamento desse cabelo, tá? Você tem menos agressão, menos exposição a altas temperaturas, o teu protetor térmico não vai precisar ser reaplicado, porque se você quiser continuar passando 20 vezes a chapa, você vai ter que passar o protetor térmico 2 ou 3 vezes. Passa 5, 6, 7 vezes, passa o protetor térmico de novo 5, 6, 7, para você ter o mesmo efeito. Não precisa de tudo isso. Não precisa. Tá? Fernando, tenho dó do cabelo, como ele sofre. Gente, o cabelo é uma das estruturas mais frágeis que a gente tem no corpo humano e ao mesmo tempo é a mais forte que tem. Porque, olha, o que a gente faz, o que nego faz em cabelo e o cabelo não cai, o cabelo não quebra, olha, é coisa de maluco. Coisa de maluco. Quem já ouviu falar, só um adendo, quem já ouviu falar aquele negócio de vela terapia? Se você faz, toma cuidado. Você negócio de vela terapia que puxa o cabelinho assim e passa a chama da vela assim? Passa a vela acesa? Quem já viu isso? Vela terapia é um absurdo. Sabe que temperatura chega algumas partes da chama da vela? 500 graus Celsius. 500 graus Celsius. E o cabelo é inflamável. É perigosíssimo isso aí e acaba com o cabelo. É cada uma que eu vou te contar uma coisa. Mas vamos que vamos. Chapa na progressiva, máximo 3 a 6 passadas. Protetor térmico antes de escovar e antes da chapa. Shampoo, vamos usar o tempo mínimo possível de pausa. E aí vamos passar para o clareamento. No clareamento, nós temos que entender que o cabelo precisa ficar exposto ao descolorante o mínimo tempo possível. Nós estamos fazendo química em cima de química. Químicas que têm reação direta na estrutura do fio. Então, se você quiser manter a saúde, você precisa ter um mínimo de tempo possível de interação entre cabelo e descolorante. Tá bom? Como? E aí, é o que eu estou dizendo, somente o necessário. É o tempo necessário para clarear.
Se você vai fazer um moreno iluminado num cabelo com progressiva, não é para você clarear até 9 para botar tonalizante 8 ou 7. Você vai clarear até 7 para botar o tonalizante 7, até 8 para botar o tonalizante 8, até 9 para botar o tonalizante 9. Ou se você usar a tecnologia UMC de ultramicropigmentação capilar, que eu desenvolvi com químicos de 2 das maiores multinacionais de cosméticos, você não vai precisar nem tonalizar. E aí você precisa, para você ter um clareamento máximo, você precisa mudar a técnica de aplicação das suas luzes. Eu desenvolvi a técnica CCAC em que você consegue clarear até 3 tons a mais do que você consegue clarear hoje com a técnica de aplicação de descolorante que você usa hoje. Eu brinco que teve meu atual assistente, o Rafa, quando ele começou a me assistir, né, a me auxiliar, a gente foi fazer um trabalho de luzes e eu pedi para ele fazer uma parte para mim, uma parte de trás do cabelo, a gente estava atrasado, enfim, eu ainda não tinha treinado ele totalmente na técnica CCAC e ele fez com a técnica normal, que a maioria dos cabeleireiros fazem, a aplicação ali do descolorante na mecha, né? Ele fez uma parte de trás assim. E a parte que eu fiz depois dele, atrás também, ficou 3 tons acima e demorou metade do tempo para clarear. Tudo bem, ele é assistente e tal, vocês que estão me assistindo provavelmente são profissionais, não vai ter tanta diferença, mas pode ter certeza que você vai conseguir clarear até 3 tons a mais e diminuir até 1/4 o tempo de clareamento. Tá? O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que de repente se a sua luz hoje demora 1 hora, 1h30, 2 horas para chegar no ponto que você quer, ela vai demorar aí pelo menos meia hora a menos e pode chegar até 3 tons mais claro com essa técnica CCAC. E o que aconteceu foi que tirou toda a parte que eu tinha feito e a parte que ele fez teve que repassar, teve que esperar mais tempo e tudo mais. Foi até engraçado e aí hoje não, hoje ele já está fazendo boa parte da técnica CCAC, hoje não tem mais esse problema. Que você precisa fazer diferente a tua aplicação do descolorante no cabelo. Você precisa entender que o cabelo ele tem uma forma cilíndrica, e eu não estou achando nenhum cilindro aqui para mostrar para o pessoal. Dá um spray aí, Bia. Aqui, achei. O cabelo tem uma forma cilíndrica, então não adianta eu passar aqui achou o spray. Spray! O cabelo tem uma forma cilíndrica, então não adianta eu colocar descolorante aqui e embaixo, por exemplo, que muita gente põe o descolorante embaixo e em cima. A gente precisa passar em toda a volta dele, não adianta passar em cima, embaixo e aqui. Tem que passar nas curvinhas também. Por quê? Porque esse descolorante ele precisa estar em contato com o cabelo para conseguir clarear. E aí, para ele conseguir ter esse clareamento consistente, técnica CCAC é a abreviação de clareamento consistente através de aplicação consciente. Ou seja, ter a consciência de como você está aplicando e por que você está aplicando daquele jeito para conseguir o clareamento máximo no tempo mínimo. Tá bom? E o clareamento que eu falei já, do mínimo clareamento possível, se você quer um cabelo na altura de 8, não tem por que você clarear até o 10 para depois pôr tonalizante para voltar para o 8. Não precisa disso. Então, vamos clarear até onde a gente precisa clarear. Beleza? Então, somente o necessário, lembrando do Balu aqui, do Mogli, o menino lobo, que fez parte da minha infância, né? E vamos que vamos. Vânia, como você faz descoloração global? Simples, Vânia, eu não faço. Nunca. Tá? E no Master Color Blonde, você é minha aluna já, né? Você vai ter acesso nas aulas práticas à técnica que eu uso para fazer a descoloração global, que não é descoloração global, usando ilusão de ótica, em que a gente vai clarear um cabelo bem escuro sem fazer descoloração global. Certo? Eu não faço nunca descoloração global, nunca. Mas consigo fazer o loiro que você quiser. Depois você me manda uma foto do que você quer. Eu vou usar até o teu objetivo como exemplo quando eu for gravar a aula prática do Master Color Blonde sobre isso, tá? Sobre a ilusão de ótica para a gente simular a descoloração global. E aí a gente não precisa descolorir o cabelo globalmente. A gente vai usar coloração, sim, clara. Vamos fazer, sim. Vamos usar descolorante, mas não de forma global, tá? Vamos fazer através de ilusão de ótica, tá? Através de luz e sombra, ilusão de ótica, nós vamos conseguir criar o efeito de descoloração global sem descolorir globalmente. Descoloração global
Gente, é a mesma coisa que em medicina a gente fazer uma... Como é que chama, Bia? Full body radiation? É a... Oh, meu Deus. Radiação total do corpo, né? Que é quando vai fazer transplante de medula. É uma coisa absurda. Só faz mesmo quando vai fazer transplante de medula, né? Então, tipo, descoloração global, eu não faço, tá? Não faço. Eu sei que tem especialistas em descoloração global e tudo mais, mas quando você não faz a descoloração global e chega num resultado muito próximo ou até igual, você mantém sustentação do fio, porque tem fios em todo o cabelo, você vai ter vários fios que não estão descoloridos totalmente, que vai dar sustentabilidade para esse cabelo como um todo, né? Porque o cabelo é a junção de milhares de fios, né? Centenas de milhares de fios. Se você tem fio ou outro ali que está com a estrutura intacta, o geral do cabelo vai ficar bem melhor, né? Porque esses cabelos vão acabar protegendo o cabelo que está mais danificado, ou que está mais poroso, ou que está, enfim, que está com a textura diferente. Então, é bem complicado de explicar aqui, tanto que vai uma aula até que bem comprida para explicar essa técnica, essa teoria, e está lá no Master Color Blonde. Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, e que eu vou falar para vocês aqui, é que, gente, nós temos que perguntar por quê. Nós temos que parar de perguntar como fazer, quando fazer, como fazer. Enfim, a gente tem que parar de fazer qualquer pergunta que não seja a pergunta por quê. Ó, você tem que fazer... Então chega uma pessoa para te explicar um produto novo, como que usa. Ó, aí você tem que secar para passar esse produto. Aí você vai perguntar, por quê? Por que tem que secar? Por que não pode passar? Aí a pessoa vai te explicar. Então, sabe ser o chato da boca? Quando você é o chato da boca, você é o cara você é a pessoa que aprende mais. Você é a pessoa que entende o porquê das coisas. E o grande lance, o grande foco meu quando eu vou ensinar é explicar os porquês das coisas. Eu trouxe hoje um médico aqui para explicar como funciona, né, e o porquê que a progressiva lisa. Por que a progressiva lisa do jeito que a lisa? Por que a progressiva resseca? Por que a progressiva reage mal com loiro? Por que essas químicas não interagem tão bem às vezes? Então nós explicamos porquês, né? É difícil você encontrar isso. Você vê muita gente. Tanto que as minhas aulas, gente, eu estou dando aqui ó, sem cabelo, sem fazer cabelo. Por quê? Porque antes de eu poder fazer um cabelo e vocês entenderem o que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo, vocês precisam entender o porquê das coisas. E aí, quando eu for fazer um cabelo, eu vou falar, ó, lembra que eu falei do método lisos? Lembra que eu falei da técnica CCAC? Lembra que eu falei... É natural, a gente precisa entender os porquês das coisas, senão vai ser perda de tempo. Eu mostrar um cabelo aqui para vocês, como já mostrei, vocês não vão entender a maioria das coisas. Por quê? Porque vocês muitas vezes não entendem os porquês de que eu estou fazendo aquilo lá. E para parar o cabelo, para explicar o porquê, o cabelo vai derreter no papel. Nós estamos aqui há 2 horas. 2 horas não. 2 horas e meia. 2 horas e meia falando de como fazer para ter cabelo liso e loiro, saudável e deslumbrante. Então, 2 horas e meia de aula que eu estou dando para vocês, se eu fosse estar com uma pessoa aqui para fazer um cabelo, o cabelo já tinha derretido já, gente. Tinha derretido no descolorante lá. Então, é bastante conteúdo, a gente precisa ter essa base e aí meter bala. Ah lá o Fernando, ó, eu fazia sem entender, agora entendo para fazer, exatamente. O Fernando provavelmente está aplicando um monte de coisa que ele aprendeu aqui e sem me ver fazendo ao vivo, mas está fazendo e está funcionando. Melhor do que muito curso ao vivo, né, Fernando? Fala a verdade. Muitas vezes a gente vê a pessoa fazendo, mas não entende por que ele está fazendo daquele jeito, por que ele está fazendo assim o assado, o que adianta? Não adianta, às vezes você vai lá e paga R$2.000 para assistir um workshop. Aí você vê o cara fazendo lá 6 cabelos. Aí você pergunta como isso, que fórmula aquilo, papapá. Aí você não entende o porquê que ele está fazendo. Por que ele está jogando aquela cor, por que ele está aplicando daquele jeito, por que nesse cabelo ele usou isso, naquele cabelo ele usou aquilo outro. Né? Você não entende o porquê das coisas, você acaba virando um imitador e não um criador. Né? A gente precisa ser criador. Nós somos artistas, precisamos criar. Nós precisamos criar cabelo, precisamos criar visual, precisamos criar condição para o cabelo conseguir ter o visual que a nossa cliente precisa. Então a gente precisa entender os porquês.
E é nisso que eu trabalho, em cima dos porquês. Então esse pessoal, gente, que está comigo e está tendo curso online, realmente fazendo diferença no salão deles, e fazendo diferença para cliente deles. Por quê? Porque estão entendendo o porquê de várias coisas, né? Estão entendendo o porquê de várias coisas. Alguns deles até já me ajudaram enquanto eu estava dando aula e falando sobre uma outra coisa, e tive que citar, por exemplo, o resíduo metálico e halogênio, que eu fiquei explicando para vocês uns 15 ou 20 minutos, né? E a aula não cabia esses 15, 20 minutos de explicação. Então eu citei porque fazia parte do que eu estava explicando, e aí o pessoal foi me ajudando, explicando pro pessoal o que é cada coisa e tal. Por quê? Porque eles entenderam o porquê. E quando você entende o porquê, galera, você não esquece nunca mais. Entendeu o porquê? A hora que você se vê numa situação difícil, você vai parar e pensar: por que aconteceu isso? Bom, eu lembro que isso acontece por causa disso, e aquilo acontece por causa daquilo, então se eu fizer isso, vai acontecer isso, por quê? Por que isso com aquilo? Entendeu? Entendendo os porquês, você consegue fazer o que você quiser. Olha aí, Fernandão, valeu, né? A gente vê que os cursos presenciais, eles são muito parecidos sempre, né? São muito iguais. A galera mostra o que faz, mas não explica os porquês. E é engraçado que até eu fui a São Paulo fim de semana passado, se não me engano, acho que foi, que a Carol, que é minha assistente, ela foi receber um prêmio, ela foi segundo lugar na categoria Jovens Talentos do prêmio Cabelos e Companhia, e teve a entrega do prêmio lá em São Paulo, eu fui junto com ela e tudo. E ela fez uma masterclass em que a galera tava falando, né, os embaixadores de todas as marcas, tinha Vela, tinha Keune, tinha Truss, tinha Schwarzkopf, essa galera toda aí. Todos os embaixadores estavam lá, fizeram uma masterclass no dia da premiação, durante o dia, né, a premiação foi à noite. E ela chegou falando: Felipe, você não sabe, o pessoal falou que agora apagar a raiz já era. Falei: Carol, apagar a raiz já era? E desde quando eu falo isso, que apagar a raiz não funciona? Ela falou: você fala desde o dia que eu comecei a trabalhar com você. Pois é, faz mais de 5 anos. Desde que começou essa moda de apagar a raiz, que eu falo que apagar a raiz não está com nada e que provoca muito mais problema do que traz benefício, e que tem técnicas melhores para se fazer o mesmo degradê sem precisar apagar a raiz. E agora, anos e anos depois, é que a galera tá se tocando disso aí, né? Por quê? Porque é uma coisa de seguir um certo modismo que muitas vezes não é técnico, não é lógico, não tem porquê, né? É a mesma coisa que você construir uma casa e ter que quebrar ela inteirinha de novo para botar a fiação depois que ela tá pronta, pintada e com piso. Aí você quebra o piso para pôr o encanamento. É a mesma coisa você fazer um cabelo para depois ter que apagar a raiz e matizar a ponta, ué. Não faz sentido nenhum. Por que já não faz já com tudo pronto? Já entrega o cabelo pronto. Gasta menos produto, menos tempo, menos dinheiro. Então a gente precisa entender os porquês, que aí a gente consegue ganhar mais, gastar menos e ter resultado melhor. Podemos usar um peróxido de 40 ou melhor de 30? Olha só, essa pergunta é interessante. Eu já falei sobre isso em outra aula. E é o seguinte: 40 volumes pode ser uma faca de 2 gumes, tá, Vandinha? O oxidante de 40 volumes, além dele ser mais agressivo, obviamente, todo mundo sabe isso, como ele tem um poder de oxidação muito maior, o que acontece? A gente sabe que peróxido, oxigênio, libera gás. Quando ele libera gás, ele incha, né? Igual um soufflé, né? Igual um chocolate aerado. E o que acontece? E quando isso acontece no papel da mecha, o de 40 volumes ele incha muito mais. Ele incha a ponto de acontecer o quê? Dele desgrudar, dele sair da superfície do cabelo. O que acontece? Ele para o clareamento. Então o oxidante de 40 volumes pode ser um problema, porque ele pode parar o clareamento antes do que deveria, parando, né, o cabelo, deixando o cabelo num alaranjado, num amarelado que a gente não quer, tá? Além do que ele agride mais, apesar de ele ser mais rápido. Então 40 volumes a gente vai usar só em casos muito específicos e com aplicação diferenciada, um CCAC específico para o oxidante de 40 volumes, porque ela, apesar de ser pouca a diferença para de 30, ela dá uma grande diferença prática, tá? Então melhora de 30 para a maioria dos casos, em alguns casos vai ter que usar de 40. O Fernando está falando que a Keune utiliza no máximo 20. Eles costumam usar bastante de 20, mais de 20.
Apesar que existe uma coisa que a de 30 acaba sendo melhor em alguns casos, Fernando. Por quê? Porque a de 30 ela é mais rápida. Não é nem que uma abre mais, outra abre menos, porque dependendo dos colorantes que você usa, é muito próxima essa diferença. Mas como a de 30 ela abre mais rápido, você consegue deixar menos tempo o descolorante em contato com o cabelo. Por isso que eu prefiro, na maioria das vezes, usar de 30, mas uso de 20, uso de 10, por que não, né? Beleza? Pessoal, um grande abraço, boa semana, façam excelentes trabalhos, apliquem o que vocês aprenderam aqui, depois me contem como foi o resultado, tenho certeza que vai ser excelente. Aquele abraço, sucesso sempre e até a próxima!